A partir da próxima aula, procurem entrar com antecedência, para que às 20 horas em ponto a gente inicie, certo? Porque nós temos uma aula a seguir com o pastor Azimar e nós temos uma intenção de dar 10 minutos de intervalo para que você possa ir ao banheiro, tomar uma água, enfim, certo? Hoje talvez não dê os 10 minutos de intervalo, porque eu estou usando um pouco do intervalo para aguardar os irmãos para que eles acessem o link. A pastora Roberta já está online, glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, veja só, nós temos, contando com os pastores, certo? Eu, Roberta, Aquino e Osimar, nós temos 54 pessoas inscritas. 54. Tirando os 4 pastores, ficam 50. Desses 50, agora, online, eu tenho aqui comigo 13 pessoas. Então, está faltando muita gente, certo? Na relação, na ficha de inscrição que foi enviada para a missionária Franciele, eu tenho 34 pessoas inscritas. No grupo tem 54, tirando os 4 pastores, ficam 50. Mas nas fichas de inscrições, na ficha de inscrição, só temos 34. O que acontece? Eu não posso liberar o curso depois do início dele, que é hoje, mas, na verdade, iniciou semana passada, porque quem chegar não vai ter condições de acompanhar. Embora nós estamos gravando as aulas e iremos disponibilizar todas as aulas para que você possa assistir novamente, para que você possa assistir caso você falte uma aula, uma falta justificável, claro, né? Tem uma irmã que falou para mim que está com problema de energia. A outra me disse que está com problema no celular, que o celular, quando a gente começa a dar aula, ele começa a esquentar. Então, essas pessoas não vão poder assistir a aula, está justificado. Mas aqueles que podem, certo? Que não justificarem, será dado como falta. E nós temos aí 20% de aulas que vocês podem ter. 20% de aula, certo? Faltas, né? De faltas. Eu gostaria que ninguém tivesse falta, porque você faltando uma aula, você deixará de aprender um conteúdo e é diferente do ao vivo com o gravado. O ao vivo você pode tirar dúvida, e o gravado, como é que é? Você vai ouvir e vai ter que me consultar no privado, certo? Pode me consultar, pode mandar pergunta, como o pastor Vitor falou, para mim, para o pastor Vitor, a pastora Roberta, para o pastor Zimar. Pode mandar perguntas, tirar dúvidas. Eu estou disponível a qualquer hora do dia, da noite, da semana, não tem problema nenhum, certo? Pastor Vitor também. A pastora Roberta tem algumas restrições por conta da agenda dela. E o pastor Zimar, e ainda vamos confirmar com ele. Então, amados, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? A matéria Trindade. A matéria Trindade, embora pareça algo fácil, não é. Não é. Se eu perguntasse a você agora o que significa Trindade, você poderia me ajudar, me responder, dar uma resposta? Iago, que está conosco aí, os irmãos. Alguém poderia me dar uma definição rápida, pequena, sobre Trindade? O que é Trindade? Alguém poderia, por favor? São as 3 pessoas da Trindade de Deus. São as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós chamamos de Trindade, porque eles são da mesma essência. Muito bom, irmã, muito bom. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar algo sobre a Trindade?
Pode falar, pastor Vitor. A resposta do nosso grupo aqui foi a mesma: Pai, Filho e Espírito Santo. Muito Só para constar, viu? Nós tivemos mais 3 adesões hoje. São 3 irmãos que estão aqui no curso. E nós temos 6 faltas justificadas. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, eu vou dizer algo para vocês. Irmãos, mais eles. Aos irmãos aí de Mato Grosso do Sul, aí, ó, um beijo, um abraço, amados, a todos os que estão online conosco. Um beijo no coração. Eu já perdi 5 minutos aí de aula importantíssima, então só vai ter 5 minutos de intervalo hoje, tá? Para você beber água, ir no banheiro, enquanto a gente volta para a aula do pastor Osimar. Já mencionei aqui, já falei que a aula está sendo gravada. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, né, através do link do YouTube, para que vocês possam assistir, ou aqueles que por motivo justificado faltarem. Então vamos lá. Trindade. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Entender o que é trindade não é fácil. Embora todos aqui tenham a mesma resposta, certo? Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É verdade, é isso mesmo. Contudo, a palavra ou termo trindade não está na Bíblia. Você não vai achar de Gênesis a Apocalipse o termo trindade. Não vai achar. Não está escrito. Assim como não está escrito onisciente, onipotente, onipresente. Também não está escrito. Mas está escrito que Deus sabe todas as coisas. Então, ele é o quê? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Se Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas, então ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Mas o termo onisciente, onipresente, onipotente não está escrito na Bíblia. Você não vai achá-lo dessa forma. Deu para entender? O termo onipresente, onisciente, onipotente não está escrito na Bíblia, assim como o termo, a palavra trindade, também não está escrita na Bíblia. Não significa que a trindade não exista. Não é isso. Nós vamos explicar ao longo do curso. De antemão, eu quero agradecer os trabalhos enviados. Muitos, eu confesso que todos os trabalhos tocaram meu coração. Ao ver o interesse, né, o propósito de vocês em fazer esse curso. Todos. Alguns enviaram um trabalho mais arrumado, né, no Word, até com a logo aí, eu não vou dizer quem foi, mas com a logo do Instituto Bíblico. Show de bola, não tem problema. Outros mandaram só um e-mail ou para o meu zap, não tem problema também. O importante é que você fez o trabalho. E quando você precisar de um ponto para a sua nota, esse trabalho e outros, certo? Irão lhe ajudar com esse ponto. Então, vamos continuar. Não é fácil entender, e aí eu peço a vocês que escrevam, anotem, porque eu vou falar muita coisa que não está na apostila. A apostila é o resumo do resumo do resumo. É um curso básico. Mesmo assim, 4 horas aulas para falar acerca de qualquer disciplina é pouco. Então, eu tenho que reinventar, certo? Eu tenho que me reinventar para poder passar esse conteúdo a vocês. Então, vamos lá.
Não é fácil, não é fácil. Contudo, nós somos cristãos. Todos nós aqui somos cristãos, graças a Deus. E o cristianismo, falando de forma didática, ele é uma religião. Por que eu digo de forma didática? Porque eu considero o cristianismo como uma forma de vida e não uma religião. Mas para efeitos de estudo, de forma didática, o cristianismo é uma religião monoteísta. Anotem isso, viu? Monoteísta. O que significa isso? Que o cristianismo crê apenas em um único Deus. O cristianismo é uma religião monoteísta. E agora, pastor, está começando a complicar. Como é que a Trindade, se o senhor diz que o cristianismo é uma religião monoteísta que crê no único Deus, Salvador, Criador, Senhor, Consolador. E agora, pastor? Bem, é aí que nós vamos iniciar o assunto. Até aí, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Eu só falar, viu, gente? Não existe pergunta boba. Pode falar qualquer coisa. Isso. Bom? Qualquer dúvida, certo? E como foi dito no início, pode me procurar no privado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar dúvida, conversar, até sobre outros temas, podem me procurar, tá bom? Então vamos lá. Alguns textos eu vou ler, outros vocês anotam. Vocês devem anotar, anotem e consulte depois. Confira se o que eu falei está escrito, por favor. Porque se eu for ler todos os textos, vamos perder muito tempo. Amém? Isso, Iago. Sejamos berianos. Vamos confirmar. Será que o pastor Mário está falando é verdade? Vamos lá pesquisar na palavra. É isso. Muito bom. Eu não vou poder responder todos os chats, porque senão eu me perco na aula, tá ok? Mas vamos ao primeiro texto. Deuteronômio 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não, perdão. Aí já é Efésios. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então, em Deuteronômio está dizendo que o nosso Deus é o único Senhor. Por quê? Porque as nações, naquela época, no Velho Testamento, elas eram politeístas. Elas tinham mais de um Deus. Elas tinham deuses que elas adoravam. Já o povo de Deus, não. O povo de Deus é monoteísta, adorava ao único Deus. Isso não significa, certo? Que seja só o Pai, ou só o Pai e o Filho. Não. Um único Deus. Eu quero que vocês gravem isso. Efésios. Eu estou pegando o texto do Velho e do Novo, para que a gente possa comparar, porque nós sabemos que uma doutrina, para ser verdade na Bíblia, nós temos que ter respaldo bíblico no Velho, no Novo, ou seja, em toda a Bíblia. Amém? Vamos lá. Agora, Efésios 4, 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém? Então, nós servimos a um só Deus. Ele é Senhor. E aí, Efésios completa, dizendo que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos ver também aqui um pouquinho. Existem muitas heresias, certo? E aqui eu faço uma diferença do que é seita e do que é heresia. Seita
é uma religião onde se tem, no mínimo, uma heresia. Ok? Seita é uma religião onde se tem, no mínimo, uma heresia. Teve uma heresia, é uma seita. O que é, agora, heresia? Heresia é, aqui, olha para mim, ó, 4 dedos. Isso aqui é dica minha, você não vai achar em livro nenhum. 4 símbolos da matemática. Somar, dividir, multiplicar e subtrair. Qualquer coisa que acrescente algo à palavra, que divida a palavra, que subtrai a palavra, ou que multiplique algo à palavra, é uma heresia. Deu para entender? Então, entendido. Existem muitas heresias por aí, nós vamos ver aqui algumas delas hoje, se der tempo, que falam que não é a Trindade, só existe o Pai. Agora o Pai se manifesta como Filho e se manifesta como Espírito Santo. Será? Será que isso é verdade? Nós vamos ver. Vamos ver aqui, Mateus. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos para vocês, falando da Trindade. Como disse no início, a palavra Trindade não aparece em nenhum lugar na Bíblia Sagrada. Contudo, vão aparecer vários textos onde consta Pai, Filho e Espírito Santo. Então, subtende-se aí o quê? A Trindade divina. Vamos lá. Mateus 28, 19. Quando vamos batizar, olha aqui, tem ministérios por aí que dizem que o batismo é só no nome do Pai. Olha aí, uma heresia. Mateus 28, 19. Que nós devemos fazer discípulos, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você vê um dos textos que falam explicitamente que existe uma Trindade divina. Mateus 28, 19. A bênção apostólica. Eu acho muito interessante isso aqui, porque a própria bênção apostólica, ela fala também da Trindade. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus. Olha aqui, a primeira pessoa, o Filho. O amor de Deus, a segunda pessoa, o Pai. E a comunhão do Espírito Santo, aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, na bênção apostólica, estão presentes o Filho, o Pai e o Espírito Santo. É um outro texto que vai ratificar a Trindade. Vamos ver mais um texto. Tem vários aqui, eu não vou poder ler todos. Tem no Velho e no Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, aqui é o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui está evidente as 3 pessoas da Trindade. Jesus, o Filho, sendo batizado. O Espírito Santo em forma de pomba vindo sobre ele. E o Pai falando com a voz lá do alto
e declarando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho muito prazer. Mais um outro texto onde você pode observar a Trindade aqui em ação. Eu sugiro que vocês anotem os textos, e aqueles que não forem rápidos de Bíblia, façam como o irmão Iago aí falou, sejam berianos. Depois da aula, consulte tudo e leia, e veja se realmente é o que eu falei, tá bom? Porque nem sempre eu vou poder esperar que todos abram as suas Bíblias para ler o texto, senão a gente perde o tempo da aula. Então, amados, a Trindade sempre existiu. Algumas pessoas dizem, não, Jesus veio existir quando ele encarnou. Não, isso não é verdade. Jesus sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. E eu vou ler alguns textos aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Gênesis capítulo 1, verso 26, a parte A. Olha o que diz aqui. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês observaram que o verbo está no plural? Ou seja, Deus não está se referindo apenas a ele. Senão ele diria: eu farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Vejam que aqui ele diz: façamos. Então não era apenas um que estava ali na criação, mas a Trindade estava junto na criação. Façamos o homem à minha imagem. Não. Deus disse o quê? A nossa imagem. A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança. Observem aí os verbos. Façamos. Então ele está falando no plural. A Trindade existe desde a eternidade. Continuando aqui, um outro episódio que também fala da Trindade no Velho Testamento é a Torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, verso 7, diz assim as Escrituras: desçamos, olha o verbo, desçamos. Se fosse somente o Pai aqui em ação, ele diria: eu descerei. Não, ele disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha aqui os verbos, observem os verbos. Desçamos e confundamos. Então não era o Pai agindo só, era Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui eu quero dar um exemplo meu, tá? Para quem tem dificuldade de entender o que é a Trindade. Para que uma lâmpada elétrica possa acender, certo? Para que uma lâmpada elétrica possa acender, vamos dar um exemplo. Ela está apagada, digamos que a minha aqui estivesse apagada. Eu vou até acender, porque tem a lâmpada aqui do Red Light. Eu não sou muito bom em inglês, mas ela estava apagada. Bem, digamos que estivesse tudo escuro aqui. Para que a lâmpada acendesse, o papel do Pai seria o seguinte: seria falar, como ele fez lá em Gênesis: haja luz. Então ele diria: haja luz. O Pai fala. Jesus é o verbo, é a ação. Jesus vai e aperta o interruptor. Mas para que a lâmpada acenda, tem que ter a energia que corre nos fios
que vai do interruptor à lâmpada. Essa energia que corre seria a ação do Espírito Santo. Então o pai manda, o filho vai lá e age, aperta o interruptor, e o poder que acende a lâmpada seria o Espírito Santo. Não estou dizendo que o Espírito Santo é um poder ou uma influência, viu? Pelo amor de Deus. Ele é uma pessoa e nós vamos ver isso. Foi só um exemplo para tentar entender o entendível. Deu para entender agora? Entender o entendível. Porque a mente do homem é incompetente, é incapaz de compreender a grandeza e a riqueza de Deus. E a Trindade não fica fora disso. Nós somos limitados para compreender a Trindade. Contudo, temos algumas ferramentas, temos alguns versos na Bíblia, temos algumas alegorias, as quais estamos apresentando para que possamos abrir um pouco mais o nosso entendimento. Amém? Então, na Torre de Babel, também está presente aqui, está explícito que Deus não estava agindo sozinho. Quando ele diz, desçamos e confundamos as línguas. Então, para que todos possam entender, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. O contrário do que muitos aí falam, que o Espírito Santo é uma fumaça, que o Espírito Santo é um arrepio, que o Espírito Santo é um poder. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, a Trindade é formada por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Veja bem, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, seria pecado imperdoável blasfemar contra ele? Seria? Não. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa da Trindade, não fosse Deus, blasfemar contra ele não seria pecado imperdoável. Não faria sentido, seria incoerente. O próprio Senhor Jesus disse, olha, o que falam de mim será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Eu quero continuar para mostrar a você, provar a você que o Espírito Santo é uma pessoa. O texto que eu acabei de ler, né? Está em Mateus, acabei de mencionar, está em Mateus 12, 31 e 32. Quando Jesus fala, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Certo? Então, para mim, está mais do que evidente que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Agora, eu quero mostrar a vocês, biblicamente, não vou poder ler todos os textos, já são 8h29, talvez eu leia alguns, mas eu quero que vocês anotem e leiam depois. Eu vou mostrar algumas características que a Bíblia relata sobre o Espírito Santo e, com isso, prova que ele é uma pessoa. Certo? Romanos 8, 27 fala que o Espírito Santo pensa. Bem, para ter pensamento, a princípio, somente uma pessoa pode pensar. Não é isso? E diz assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção. Olha aqui, conhece a intenção do Espírito.
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Intenção, aqui no grego, no original, certo? Quer dizer pensamento. Então, o Espírito Santo sonda os pensamentos. Portanto, ele pensa. Se ele sonda pensamentos, ele também pensa. O Espírito Santo deseja, 1 Coríntios 12, 11. Olha o que diz aqui, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, de acordo com o desejo do Espírito Santo, ele vai concedendo dons aos homens. A um ele dá a palavra de conhecimento, ao outro sabedoria, ao outro revelação, ao outro isso, ao outro aquilo, enfim. São diversos os dons, eu não vou falar sobre dons agora, embora eu goste dessa matéria. O Espírito Santo ama, muito importante, tá? O Espírito Santo ama. Romanos 15, 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está recomendando os irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, ele ama. Só uma pessoa pode amar. Se você somar todas as características, você vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele deseja, ele ama. O Espírito Santo se alegra. Você sabia? Gálatas 5, 22 e 23 fala que o fruto do Espírito, aqui pelo amor de Deus, aluno meu não pode cometer esse erro aqui, ok? Nunca falem os frutos no plural, porque o texto é claro. O fruto no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. O Espírito Santo se alegra. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou dar um exemplo aqui, não deveria nem me ater, porque não é o assunto, mas já que eu mencionei, um exemplo sobre o fruto do Espírito, tá? O fruto é um. Mas, pastor, aqui tem 9 características. Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Sim, é verdade. Então, qual seria um exemplo para que eu pudesse entender melhor isso? Seria uma laranja. A laranja, você está com a laranja na mão, você está com um fruto. Porém, ela é dividida em vários gomos. Se você quiser, você vai comendo de gomo em gomo. Não é isso? Mas o fruto é um só. O fruto é único. Só que ele é dividido em 9 gomos. Esse seria um exemplo para se entender o fruto do Espírito. Nunca fale os frutos, pelo amor de Deus. Se o Espírito Santo se alegra, ele se entristece. Certo? Ele nos encoraja. Ele fala conosco. Olha o que diz Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz hoje,
Ah, então o Espírito Santo fala? Fala. Está escrito aqui. Hebreus 3, 7 e 8. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, 13. Ele ensina. Como eu falei para vocês, ele se entristece. Enfim, o Espírito Santo é uma pessoa. Porque só uma pessoa ama, fala, pensa, ouve, se alegra, se entristece. Só uma pessoa pode ter essas características. Então, por aqui, pela própria palavra, nós chegamos a uma conclusão, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma fumaça, não é uma influência, não é um arrepio, nem é um poder que fica indo e voltando. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu gostaria de ouvir se alguém tiver alguma dúvida. Que fale agora ou se cale para sempre. Ô, pastor, paz do Senhor. Paz, Aqui é querida. Suzy, paz do Senhor de Santo Inês. A gente aqui está estudando na EBD sobre o Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo. Certo. E também eu aprendi assim que quando estava no Antigo Testamento, né, aí o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, Certo. fazia o que deveria ser feito e voltava, assim como acontecia com Sansão, com Noé, quando foi usado para poder fazer a arca. E depois que Jesus morreu, depois do Pentecostes, que ele veio, e aí, a partir daí, começa a habitar em nós. Isso. Correto? Exatamente, correto. Embora eu gostei muito da sua pergunta, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de outras pessoas. É como o próprio pastor Victor falou, não existe pergunta insignificante, né, pastor Victor? Não existe pergunta boba. Toda pergunta, ela é importante. Embora não seja, né, a matéria que eu estou dando agora, mas o que a irmã colocou é realidade. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o homem, sobre alguns homens, para capacitá-los para o ministério. Certo? Isso. Então ele vinha sobre profetas, reis, sacerdotes, enfim, ele veio sobre alguns homens, capacitando-os para o ministério. No Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: enviarei outro Consolador. E esse outro Consolador que veio ali, foi enviado no dia do Pentecostes, ele hoje habita dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Porque hoje nós somos o templo. Então, o que a irmã está estudando é corretíssimo. No Velho Testamento, a ação do Espírito Santo era uma, no Novo Testamento é outra. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não podia habitar dentro do homem, porque dentro dele havia uma natureza de pecados, que ele herdou de Adão. Mas quando nós cremos em Jesus, na obra da cruz, na sua morte e na sua ressurreição, essa natureza de pecado, ela é retirada de nós e é colocado agora, conforme Ezequiel 36, 26 e 27, um coração novo, um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Nós passamos a ser agora a habitação, morada do Espírito Santo. Amém? Mais alguma pergunta para a gente continuar? Alguém com alguma dúvida? Pode falar, irmã.
Irmã, não, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a senhora. Se eu te... Agora, veja agora. Não, não dá para ouvir. Algum problema aí no seu celular? Eu não estou conseguindo ouvir a irmã. A irmã pode mandar para mim pelo zap depois a dúvida, viu? Eu não estou conseguindo ouvir, infelizmente. Mais alguma pergunta? Pastor, essa em relação a Gálatas 5:22, eu ainda não consigo compreender, porque quando a gente lê esse texto, e geralmente quando as pessoas falam sobre esse texto, é como se fruto fosse da gente. Como quando a habitação estivesse sobre a gente e esse fruto fosse da gente. Peraí, repete aí, por favor, porque o meu retorno hoje não tá bom, entendeu? Aí eu não estou Tá conseguindo bom? ouvir direito, mas o seu microfone está funcionando. Fala aí Ah, novamente, sim. por favor. Então, em relação ao texto de Gálatas 5:22, 23, que fala sobre os frutos do Espírito Santo, eu não consigo compreender direito, porque eu sempre entendi e li como se esses frutos fossem da gente. Quando o Espírito Santo veio habitar na gente e a gente começa a produzir aquilo pela habitação dele estar na gente. Não, esses frutos, Iago, eles são do Espírito Santo que começam a se manifestar na vida daquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, entendeu? Em nós mesmos, de nós mesmos, nós não temos nada de bom que possa ser aproveitado pelo Senhor, nada. Se algo de bom existe em mim, e se algo de bom eu consigo passar para alguém, esse algo de bom vem do Senhor. Então, é o Espírito Santo dentro de mim que produz o próprio fruto dele, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Então, é ele dentro de mim, é ele na minha vida que produz esses, esses valores, né? Esses frutos, que na verdade eu falei para vocês que não são frutos, é um fruto, né? Só que ele é repartido como se fossem gomos de laranja. É um fruto. Agora, você pode evidenciar mais um gomo do que outro. Mas é importante que, pelo menos na vida de um cristão, um desses gomos se manifeste. Por exemplo, uma pergunta que ninguém fez, não tem a ver com a minha matéria, mas muitas pessoas fazem. A maior evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo é o falar em línguas? Não, não. Por quê? Porque o maior dos dons é o amor. E o menor deles é o falar em línguas. Porque falar em línguas edifica a si próprio. A não ser que, a palavra diz, eu interprete. Então, se eu interpretar, eu vou edificar a igreja. Porque ele se torna igual ao dom de profecia. Mas se eu não interpretar, eu só edifico a mim mesmo. E as outras pessoas não vão entender nada do que eu estou falando. Portanto, a maior evidência que você é um cristão, nasceu de novo, e que o Espírito Santo habita em você, é o amor. É o amor que você trata com as pessoas, trata com a sua família, trata os seus amigos, trata os seus inimigos, trata os estranhos, trata os conhecidos, enfim. O cristão tem que se manifestar nele o fruto do Espírito. E uma parte deles, né, está aí, onde nós acabamos de estudar. Eu quero iniciar um assunto que é sobre algumas heresias que as pessoas falam sobre a Trindade. Não sei se vou conseguir concluir hoje, tá? Mas aí, caso não conclua hoje, semana que vem a gente continua dessa parte.
existem algumas heresias. Eu não vou falar de todas, mas vou falar das 3 principais. Essas heresias, elas atestam que não há uma trindade, que não são 3 deuses, que não é um Deus, certo? Ou que seja um Deus e se manifeste em 3 pessoas diferentes, como se fosse um ator que representa uma pessoa, representa outra, enfim. Eu quero falar dessas 3 heresias, tá? Uma delas, muito conhecida no Acre, onde eu servi e pastoreei a Igreja Batista. Lá existem muitas denominações, aqui eu não vejo tantas. Talvez porque eu não tenha procurado, não sei, lá seja uma cidade pequena. O pastor de uma dessas igrejas era militar, trabalhava comigo, eu não sei. Aqui eu não vejo. Mas lá tem muito uma igreja chamada Igreja Unicista. Alguém aqui já ouviu falar? Não? Essa igreja, ou melhor, essa heresia, né? Já que, como eu disse a vocês, se tem uma heresia, é uma seita, então não é igreja, é uma seita. Essa heresia chamada modalismo ou unicismo começou com um homem chamado Sabélio, no século II. No século II, depois de Cristo, esse cidadão aí, Sabélio, ele fala que Deus é uma só pessoa, mas que ora ele se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito Santo. Essa heresia chamada modalismo ou unicismo afirma isso, que é uma só pessoa. Nós cremos que são 3 pessoas. Eles afirmam que é uma só pessoa, mas que ele se manifesta ora como Filho, ora como Pai, ora como o Espírito Santo. Isso é uma heresia, certo? Vou dar um exemplo. Como justificar Tiago? Tiago e Iago são meus 2 auxiliares aí, viu? Do curso. Viu, Tiago? Tiago Farias, Iago Rabelo, são meus 2 auxiliares do curso aqui. Como justificar se é uma pessoa fazendo papel de 3, ora Pai, ora Filho, ora Espírito Santo, como justificar Jesus orando ao Pai? Não faz sentido. Eu vou orar para mim mesmo. Ô, São Mário, você poderia me ajudar, São Mário? Responda a minha oração, São Mário. Eu estou orando para mim mesmo. Não faz sentido um negócio desse. E a gente vê em vários versos da palavra Jesus orando ao Pai. Então não faz sentido um negócio desse. Outra coisa, Jesus fala que o Pai enviou ele. O Pai me enviou. Então não faz sentido. Se é um Deus só, como é que o Pai vai enviar o Pai? Ou o Filho vai ser enviado pelo próprio Filho? Eu vou me enviar? Eu não posso me enviar. Eu posso enviar vocês. Mas eu não posso enviar a mim. Eu não posso. Fica uma coisa sem nexo. Totalmente incoerente. O Pai enviou o Filho. Já pensou se for, então o pai enviou a si mesmo. Aí ele troca a roupa de filho, de pai para filho e vem. Não, não faz sentido. Totalmente incoerente. Uma outra doutrina aí, uma outra heresia é o triteísmo, certo? O nome é até complicado, né? Triteísmo.
Na verdade, para o triteísmo, a Trindade são três deuses diferentes, distintos um do outro. Ou seja, os triteístas creem no politeísmo. Nós não cremos no politeísmo. Nós cremos no monoteísmo. Certo? Mas o triteísta, ele crê que são três deuses separados. Pai é um Deus, Filho é outro, Espírito Santo é outro. Também aqui é uma heresia, uma incoerência terrível. E por último, a última heresia fala do suborne. Olha, até para falar é difícil. Deixa eu beber uma água aqui. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou mandar no grupo tudo que está escrito aqui no meu plano de aula, para que depois vocês possam ler e acompanhar. Tá bom assim? Não vou dizer, eu não ia dizer que era para vocês não pararem de anotar. Pelo amor de Deus, anotem. Porque tem coisas que eu falo que não está escrito lá. E se você não anotar, você perde. Mas eu vou mandar. Continue anotando, mas não se preocupe se perdeu algum texto, alguma frase, que eu vou mandar todo o plano de aula para vocês, tá bom? E eu tenho aí 2 assessores, que é o Tiago e o Iago. Até parece, né, o nome, né? Só muda o T. O T e o H. O T e o H. Né? Mas são aí duas bênçãos que vão estar me auxiliando aí nesse curso. Bem, eu vou tentar falar a palavra. Subordinacionismo. Deu para entender? Subordinacionismo. Significa, para eles, tá? Significa que o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito Santo. Ou seja, que o Filho é subordinado ao Pai, o Pai manda no Filho e o Espírito, coitado, não manda em ninguém. Eles creem numa subordinação, como no quartel, certo? A hierarquia. O general de 4 estrelas manda no de 3. O de 3 manda no de 2. O de 2 manda no coronel. O coronel manda no major. Major no capitão. Capitão no tenente. No primeiro tenente. O primeiro tenente manda no segundo. Segundo no sub. E aí vai. Quando chega o soldado recruta, esse não manda em nada. É nele mesmo. Deu para entender? Pastor Vitor tá rindo aí. Esse aí, coitado, só obedece. Então, para essas pessoas que creem no subordinacionismo, Deus Pai é maior e superior a Jesus. Certo? Eles usam 2 textos. Presta atenção aqui a mim, ó. Look me, please. Olhe para mim, por favor. Toda seita é baseada num verso ou em mais versos da palavra. Não se enganem. Não se enganem. As heresias são os versos da palavra distorcidos ou interpretados ao bel prazer deles, para o fim que eles querem, para basear suas heresias e suas seitas. Cuidado! Sejam berianos. Tem algum microfone ligado que está dando retorno. Sejam berianos. Consulte a palavra. Amém? Consulte a palavra. Olha o texto que eles usam para justificar isso. Olha lá. João 14, 28.
ouvistes que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. O que nós temos que entender aqui é uma coisa. Não sei se eu vou dizer algo que tenha valor agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa. No quartel a gente usa muito isso. Você é um homem ou um prato de papa? Aí muitos dizem, eu sou um prato de papa. E pior que é mesmo. Preste bem atenção. Papa é mingau, viu? Em relação, vamos falar de nós aqui. Em relação à nossa humanidade, todos aqui são homens. Quando eu falo homem, é gênero humano. Homens e mulheres, ok? Mas quanto à missão, não. A minha missão hoje é ensinar sobre Trindade. E a missão de vocês é aproveitarem o máximo possível daquilo que está sendo passado. Então, somos iguais no gênero. Somos diferentes na missão. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso é importante que todos saibam. Ele era 100% homem e era 100% Deus. O que ele está dizendo aqui é que na missão, em relação à divindade, ele era Deus. Como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Mas, em relação à missão, ele era submisso, porque ele se desfez, ele se despiu da sua divindade para se tornar homem. Então, quanto à missão que era vir, nascer de uma mulher, trazer o ensinamento, ir à cruz, morrer e ressuscitar, ele estava submisso ao Pai. Mas não significa que o Pai era superior ao Filho, porque os três formam a Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. Deu para entender? Pastor, Alguma dúvida? até em outras passagens também, o próprio Jesus disse que ele é um só com o Pai e que quando ele fala que vai enviar outro Consolador, ele dá a entender que não vai enviar outro inferior a ele, mas vai enviar outro igual a ele. Isso! Tá vendo, Iago? É por isso que você é meu auxiliar. Você e Tiago são meus auxiliares. Eu estou vendo aí, viu, pastor Azimar, que hoje não vai ter intervalo, ou vai ser assim, 2 minutos, algo bem parecido. Porque nem todos entraram no horário, eu comecei um pouquinho depois. Vamos lá. Essa mesma heresia, chamada subordinacionismo, ela usa um outro texto para afirmar que são três deuses. Três deuses. Deus Pai é um, Deus Filho é outro, Deus Espírito Santo é outro. E eles têm uma hierarquia. O Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. O outro texto, Filipenses capítulo 2, verso 7, e eu encerro por aqui a aula de hoje, para não tomar o horário do pastor Azimar. Diz assim, Filipenses 2,7 é a contestação de João 14, 28, que eu acabei de ler, onde ele afirma que havia uma hierarquia e seriam três deuses distintos. E Filipenses 2,7, Jesus explica aqui,
quando ele diz, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso não é ele falando, claro. Mas está na carta aos Filipenses. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se despiu da sua glória, se fez semelhante aos homens. Então ele tinha as duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Não significa que há uma hierarquia e que existam três deuses distintos. Ele estava falando aqui de missão, certo? E eu quero que vocês gravem isso. Em relação, como eu dei o exemplo, vou repetir, em relação à humanidade, todos nós somos homens, seres humanos, homens e mulheres. Em relação à missão, eu sou pastor de Trindade. Pastor Zimar é pastor que vai começar daqui a pouco. Com o que, pastor Zimar? Doutrina de Deus, teologia, doutrina de Deus. Muito bom. Entendeu? E vocês são alunos. O que diferencia é só isso. O segundo texto que eles usam, eu vou deixar para a semana que vem, devido ao horário, já são 9h01, certo? Nós paramos por aqui. Qualquer pergunta, mandem para o meu zap pessoal a qualquer hora. Eu vou estar disponibilizando o plano de aula para vocês, certo? Em PDF. E eu vou dar agora aí 3 minutos, 8h05, o pastor Zimar volta e começa com doutrina de Deus, tá bom? 3 minutos para beber água, ir no banheiro, tá bom? Então vamos lá. No final da aula,